Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Cláudio de Azevedo Chaves, sou professor da JML, Consultoria e Eventos, e vamos apresentar aqui o nosso curso de Análise de Mercado para Planejamento e Gestão das Contratações da Administração Pública e do Sistema S. Nesse nosso primeiro módulo, nós vamos fazer um brevíssimo alinhamento conceitual, de maneira que possamos partir para o aprofundamento do nosso conteúdo com os conhecimentos básicos necessários para que possamos compreender uma matéria que envolve certa complexidade técnica e também envolve uma série de questões de hábito e de cultura organizacional, a qual vem sofrendo um processo de evolução nos últimos anos para cá. Nós falamos em análise de mercado, no que queremos dizer, na verdade, é o que se coloquialmente tem dito nos corredores da administração pública como a atividade de pesquisa de preços. Falamos em análise de mercado porque a atividade a que se refere esta etapa da contratação governamental para a administração pública e também para o Sistema S, envolve técnicas e uma complexidade que ultrapassam muito a noção de simples cotação ou de pesquisa de preço, o que nós veremos mais adiante. Neste primeiro módulo, nós vamos falar sobre o que é o dever geral de licitar e o conceito de licitação, vamos falar sobre alguns princípios jurídicos que interferem na atividade de análise de mercado, as principais fases do processo da contratação e as funções da análise de mercado no ciclo do processo da contratação. Muito bem. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 21, estabelece para todos os órgãos que compõem a administração pública e aqueles que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, sofrem controle do poder público, o que nós chamamos de princípio do dever geral de licitar. A Constituição Federal diz lá no dispositivo mencionado que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. A licitação pública, no campo constitucional, possui tripla função. A primeira delas, a que é mais aparente, a de proporcionar para a administração pública a realização de despesa, a realização de gasto público, que seja com a maior atração de vantagem possível para a administração. Na medida em que se coloca em disputa a oportunidade de negócio que o poder público tem a oferecer, há uma tendência natural do mercado, em virtude da disputa, de que os preços e as condições de contratação se tornem mais vantajosas. A segunda função do dever geral de licitar é a de proporcionar transparência da administração para os atos que envolvem realização de despesa. Na medida em que se coloca em disputa uma oportunidade de compra ou de contratação de obra ou de serviço ou uma alienação, naturalmente a sociedade toma conhecimento e passa a ter condições de acompanhar os atos de realização de despesa. A terceira função no plano constitucional, e que no plano constitucional nos parece a mais relevante dentro do contexto, é a de ratificar, de servir como um dos principais pilares do regime do Estado Democrático de Direito a que se submete a República Federativa do Brasil. Na medida em que o Estado se obriga a colocar em disputa e oferecer à sociedade em igualdades de condições a todos os possíveis interessados as oportunidades de negócio que tem, sem dúvida alguma, nós temos uma ratificação do Estado Democrático de Direito. Em um Estado ditatorial ou um regime estadista, a canalização, o direcionamento das oportunidades de negócio do governo, que é, sem dúvida alguma, em qualquer canto deste planeta, o maior comprador, poderia ser direcionado ou conduzido a certos grupos ou a certos indivíduos. A licitação pública, que é o operador
do princípio do dever geral de licitar e que submete, conforme dito, todas as entidades que sofrem controle direto e indireto do poder público, Eli Lopes Meireles conceitua a licitação pública como procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. O conceito do saudoso mestre esconde uma sutileza da maior importância. Se pensa de forma equivocada que contrato mais vantajoso, proposta mais vantajosa, seria a proposta mais baratinha. E isso não é verdade. Em momento algum, em história nenhuma da legislação relativa às contratações do poder público, se pensou em que a administração seria obrigada a contratar aquilo que se lhe oferecer pelo preço mais baixo. Proposta mais vantajosa é a melhor proposta dentre as propostas que são vantajosas. Não se compara, portanto, a ideia não é comparar propostas não vantajosas com propostas efetivamente úteis para a administração. De nada adianta comprarmos uma caneta esferográfica que não escreva ou cuja durabilidade seja aquém daquela minimamente esperada. A administração pública e o Sistema S, naturalmente, podem e devem contratar aquilo que corresponda ao melhor padrão de desempenho e qualidade para a utilidade do objeto que pretende contratar ou adquirir. Portanto, quando se seleciona a proposta mais vantajosa, antes da seleção, nós já trabalhamos a individualização do objeto, de maneira que nós possamos atrair propostas cujos produtos, cujo objeto atenda superiormente em grau de desempenho e qualidade. Hipótese muito interessante que nos foi trazida por uma participante de curso anterior presencial, se revela bastante útil para ilustrarmos o que nós temos a dizer. O órgão, o seu departamento de saúde, pretendia adquirir um ultrassom, um aparelho de ultrassom, que serviria para tratamento no setor de fisioterapia de lesões por esforço repetitivo em membros superiores. O órgão que pretendia contratar este equipamento nos chega dizendo que este equipamento era único no mercado e que, inclusive, ele era fornecido por empresa detentora de contrato de fornecimento exclusivo, nos perguntando se era possível contratar, portanto, com fundamento na inexigibilidade de licitação por exclusividade de fornecedor. O que nos foi dito é que aquele equipamento atingia a um determinado nível de frequência em que, segundo estudos científicos publicados em periódicos importantes, tenderia a acelerar o resultado positivo do tratamento, ou seja, a recuperação do paciente, em até 40%. Notem que, neste caso, nós não temos um objeto que faz e outro que não faz. Há outros equipamentos, outros aparelhos de ultrassom que também promovem o tratamento, porém, há outros que promovem com maior eficiência. A administração não está obrigada a comprar, a contratar o que é mais barato, se há no mercado produtos que correspondam a um resultado ou durabilidade ou performance superior a ponto de ser compensador em termos de benefício. Portanto, ao tratar que a licitação pública é procedimento que visa a seleção da proposta mais vantajosa, afastamos por completo a falsa ideia de que mais vantajoso é o mais baratinho. Mais vantajoso é o produto que atenda às necessidades da administração e que, além de atender às necessidades com superior qualidade, dentre as que são possíveis dentro deste conceito, que seja, quando o critério de seleção for o menor preço, a de custo menos elevado.
O inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, que nós estudamos há pouco, regulamentado pela Lei 8.666 de 1993, somado ao regulamento do Sistema S, a Lei 10.520 de 2002, que criou a modalidade pregão, e as outras normas que compõem o macrosistema normativo das contratações do poder público, tem por fundamento de validade um conjunto de princípios que interferem tanto na aplicação da norma, como também na criação de normas de natureza administrativa ou infraconstitucionais. Estes princípios orientam o aplicador no seu dia a dia na atividade e consistem na principal ferramenta de integração das lacunas das normas. Toda norma jurídica é composta por espaços que nós chamamos de lacunas, aonde o aplicador da norma preenche esses espaços de acordo com o caso concreto que está às suas mãos. Se nós refletirmos sobre as normas licitatórias, temos a principal norma, a Lei 8.666 de 93, uma norma que compõe 126 artigos, mais os seus parágrafos, incisos, alíneas, mas uma norma pequena, portanto, se formos comparar com o Código Civil, que tem mais de 2.000 artigos, que serve a norma licitatória para comprar de cotonete a turbina de hidrelétrica, de contratar serviços de controle de pragas, de desculpinização, de desratização, a serviços altamente complexos no campo da tecnologia da informação e comunicação. Se pensarmos que esta mesma norma, para falarmos no núcleo do nosso curso, serve para ser aplicada na região sul, na região sudeste, pesquisar preço, investigar mercado nessas regiões, possui características muito distintas de realizar esta atividade no interior do país, na região amazônica, onde a quantidade de ofertas é muito menor. Objetos que nós contratamos em uma região por um serviço, muitas vezes é atendido por uma aquisição em outras regiões. Um exemplo do que estamos dizendo. Combustível para abastecer frota, se nós estamos contratando numa região como a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro ou da região sul, em geral nós contratamos o serviço de cartão combustível, mas no interior do país não existe rede suficiente que suporte esse serviço. Lá, esta mesma atividade, esta mesma demanda não é atendida, portanto, com um serviço. Ela é atendida com uma aquisição, se compra o combustível na bomba. Portanto, o aplicador da norma terá diuturnamente e inúmeras vezes situações concretas para decidir, para encontrar solução, para as quais não existe uma norma expressa, uma norma colocada. Esta é a hora em que surgem os espaços, as colunas, as lacunas em que o aplicador precisa preencher. Os princípios jurídicos são, sem dúvida alguma, a principal ferramenta, principalmente pensando em direito público, para que o aplicador da norma tenha condições de, a cada caso concreto, decidir da maneira mais adequada frente ao espírito que a norma pressupõe. Nós vamos falar dos principais princípios, não de todos, mas dos principais princípios que interferem diretamente na atividade de análise de mercado e planejamento econômico das contratações. O primeiro deles é o princípio da legalidade, seria a pedra angular do aplicador da norma, deve ser entendido não como um princípio da reserva legal. Não se pretende dizer que a atenção ao dever, ao princípio da legalidade, é o dever de o agente agir somente na forma da lei. Acabamos de dizer que muitas vezes a lei deixou um espaço e, portanto, ela não disse expressamente o que deve ou não deve ser realizado.
O dever de legalidade é o dever do agente agir na conformidade do direito, isto é, agir de acordo com a norma legal e com os princípios que a norma legal deve respeitar. Muitas vezes as soluções não estarão escritas, não estarão expressas e, portanto, age dentro do dever de legalidade o agente, o gestor, que atua de modo a complementar as lacunas da norma com os seus princípios. Vamos a um exemplo para bem ilustrar o que nós estamos dizendo. O artigo 5º da Lei 8.666 prevê que os pagamentos na administração pública a fornecedores devem seguir a ordem cronológica do ingresso da fatura no sistema de liquidação de despesa. O que significa dizer que quem faz primeiro, quem realiza primeiro, tem o direito estabelecido por uma norma jurídica expressa de receber antes do que aquele indivíduo ou empresa que executou o serviço ou forneceu depois dele. Vamos imaginar num caso concreto em que uma escola de governo que dispõe de poucos recursos tenha contratado um treinamento. O treinamento teria sido realizado. Esse treinamento, uma vez realizado, a empresa contratada apresenta a fatura passa por todas as etapas de liquidação de despesa e está pronta para a emissão da ordem de pagamento. Logo, a empresa de treinamento tem direito de receber o valor da sua fatura, da sua remuneração, antes de qualquer outro prestador de serviço que tenha executado depois dela as suas atividades. Mas imaginando que, por um azar, entrou uma virada de tempo, o clima ficou esquisito, entrou um furacão e essa ventania muito forte acabou comprometendo a estrutura da cobertura de várias salas de aula dessa escola do governo. E agora o gestor está diante de um impasse, pois não tem recursos financeiros suficientes para tanto pagar a fatura que já se encontra em ordem cronológica de pagamento, como providenciar o reparo na cobertura. O gestor terá que fazer uma opção. Se ele paga na ordem cronológica de pagamento, atende à disposição expressa da norma, mas as salas de aula ficarão interditadas até que ele tenha recursos suficientes para fazer o reparo na cobertura. Se faz o reparo na cobertura, as salas de aula podem entrar em operação, mas a empresa que prestou o serviço e que estava na ordem cronológica de pagamento não vai receber tão logo haja recursos financeiros disponíveis. Bem, nós estamos diante de um impasse. Eu tenho um princípio, o princípio da indisponibilidade do interesse público, que briga, que conflita com uma norma expressa, inclusive. Notem que aqui eu tenho uma lacuna em que a norma legal não me dá a solução para este impasse. Neste momento em que eu tenho o princípio, que é o fundamento de validade da norma, conflitando com uma norma expressa, é o princípio que deve prevalecer sobre a norma expressa, justamente por ser o princípio o fundamento de validade da norma. Assim, a atitude correta e proba do gestor seria fazer o reparo da cobertura em homenagem ao princípio do dever geral de licitar, deixando a empresa prestadora de serviço de treinamento para receber em momento oportuno e o fará, naturalmente, quando tiver recursos e pagando com a devida correção monetária. Pois bem, não notem que neste caso o gestor agiu dentro do princípio da legalidade, todavia não atendendo a uma norma expressa, mas ao conteúdo do princípio jurídico, do princípio da indisponibilidade do interesse público. Portanto, agir de acordo com a legalidade é agir na conformidade do direito. O dever de legalidade traz uma classificação para os atos da administração.
e que também podemos estendê-los, muito embora não propriamente, mas aos atos de contratação do Sistema S, que é entidade privada, mas no campo das contratações se aproxima, se assemelha às diretrizes da administração pública. Quanto ao princípio da legalidade, os atos administrativos, quanto à sua origem, são classificados em atos vinculados e atos discricionários. Os atos vinculados são aqueles atos que são gerados, promovidos, desenvolvidos em razão da ordem legal, seja norma escrita ou em virtude dos princípios a que esta norma está submetida. Então, o ato vinculado é um ato que decorre da norma jurídica, lei ou princípio, e constitui a regra geral na administração, ou seja, via de regra, por regra, todo ato é vinculado. Assim, a vontade do agente não interfere na execução deste ato administrativo. Um pregoeiro inicia o julgamento da sua licitação, digamos uma licitação presencial, analisando as propostas para somente após definir a proposta mais vantajosa, investigar a habilitação e, assim mesmo, a habilitação somente do vencedor. Mas não o faz porque considera mais adequado ou mais pertinente ou mais interessante. Ele o faz porque a norma legal estabelece esta ordem dos procedimentos. Portanto, este é um ato vinculado, é um ato complexo, vinculado, composto de vários atos. Um extrato de contrato é publicado na imprensa oficial dentro do prazo fixado na lei, então logo após a celebração do ajuste, não porque o gestor entende ser interessante, adequado ou pertinente, o faz em obediência à norma legal que obriga este ato de publicação na imprensa oficial, mas um ato de natureza vinculada. Assim, o ato vinculado é um ato obrigatório. O gestor executa porque a lei assim o determina. A outra categoria de atos administrativos, os chamados atos discricionários, constitui uma categoria excepcional. Só excepcionalmente os atos administrativos são de natureza discricionária. Discricionário é o ato que é gerado, desenvolvido, promovido pelo agente, que o faz com base no seu pessoal entendimento, no seu pessoal juízo de conveniência e oportunidade. Não faz porque a lei determinou. Ao contrário, a lei lhe dá espaço para que, segundo o seu entendimento quanto à conveniência e oportunidade, ele execute o ato. Fará assim ou assado, segundo especificamente entender. A categoria dos atos discricionários é uma categoria de atos um tanto perigosos, na medida em que, agindo de acordo com seu juízo personalíssimo de conveniência e oportunidade, pode, eventualmente, o gestor a tomar decisões que não sejam exatamente as mais adequadas. Com a edição, aliás, da Emenda Constitucional 19, que veio inserir no caput do artigo 37 da Constituição Federal o dever de eficiência, portanto, é o próximo princípio que estamos observando, os atos discricionários passaram a receber um freio maior, um controle maior. Antes da Emenda Constitucional 19, os atos discricionários, quanto ao seu mérito, não comportavam debates, não comportavam a sua discussão. Se o ato era discricionário, por exemplo, levado ao exame de juridicidade no Poder Judiciário, só se investigava se o ato era de fato de natureza discricionária e se o agente que o executou tinha a competência legal de executá-lo. Quanto ao mérito, que é justamente a escolha, não se podia discutir, pois se entende que a discussão do mérito administrativo, isto é, a escolha discricionária, seria a invasão de um poder, o judiciário, no caso, sobre a independência harmônica de outro poder, o poder executivo.
com a Emenda Constitucional 19 e a inserção do dever de eficiência no caput do artigo 37 como um corolário da atuação administrativa, o mérito administrativo passa a receber controle externo, de modo a verificar se a administração, se o gestor, se o agente executou o ato da maneira adequada quanto a esse aspecto. No que se refere ao dever de eficiência, nós buscando o conceito de eficiência, pode ser que encontremos algumas dificuldades. Se nós variarmos a ciência do conhecimento humano, o conceito de eficiência tende também a variar. Para a ciência da administração, só é eficiente o administrador que alcança o resultado. Se ele, por mais que tenha trabalhado, por mais que tenha se esforçado, não alcança o resultado pretendido, não se considera este administrador eficiente. Logo, para a ciência da administração, a eficiência está ligada umbilicalmente à eficácia. Se nós especializarmos, ainda dentro da ciência da administração, para a gestão da qualidade, para a gestão da qualidade nem basta o resultado ter sido alcançado. Se o administrador alcançou o resultado, mas consumiu para este fim excesso de recursos logísticos, de mão de obra ou financeiro, ele teria sido eficaz, porém não teria sido eficiente. Todavia, como nós estamos observando o conceito de eficiência, em razão de ter se tornado um princípio constitucional, nós precisamos observar o dever de eficiência dentro da ciência jurídica. E na ciência jurídica, norma não impõe resultado. Uma norma jurídica só impõe condutas omissivas ou comissivas, de fazer ou de não fazer. E, portanto, para a ciência jurídica, o dever de eficiência não está ligado ao resultado, ele está ligado ao meio, como eu vou alcançar o resultado. O dever de eficiência é o dever, portanto, conceitualmente, em que o agente deve agir de modo a utilizar todos os recursos que estejam à sua disposição na busca do melhor resultado possível para a administração. O agente que, tendo condições de usar recursos, deixa de fazê-lo, não cumpre, não atende ao dever de eficiência. Assim, a norma jurídica, o princípio da eficiência, cria uma presunção, e uma presunção que pode, em algum momento, se tornar bastante perigosa, notadamente quando os resultados são negativos. Vamos a mais um exemplo que bem ilustrará o que nós estamos explicitando. Digamos que um órgão público, desejando realizar uma contratação de pequeno valor, com dispensa de licitação, tenha para aquele objeto, no seu cadastro de fornecedores, 50 empresas do ramo pertinente. Para contratar com dispensa de licitação em razão do valor, o setor competente vai disparar pedidos de proposta, pedidos de cotação, para que possa, dentre os pedidos respondidos, escolher a proposta mais vantajosa, notadamente a mais de preço mais adequado. Tendo 50 empresas para formular o pedido e o setor competente dispara apenas 10 pedidos de proposta, dos 10 pedidos de proposta, somente 4 respondem. Dos 4, ao analisar as propostas encaminhadas, uma tem que ser descartada, pois o objeto não atendeu às especificações pretendidas. Sobrou 3. A norma interna do órgão, é uma norma corriqueira, inclusive, determina que processos de dispensa de licitação em razão do valor devem ser instruídos com, no mínimo, 3 cotações. Bom, aí o setor competente olha para a sua mesa e vê que tem 3 cotações, cumpriu a norma interna, bota no processo, escolhe a de menor preço e contrata.
Notem que o setor competente tinha a possibilidade de deflagrar 50 pedidos, só o fez para 10 proponentes. Dos 10, só 4 responderam. Dos 4, 1 foi descartado. Demonstração clara de que o órgão não foi eficiente. Tinha à sua disposição muitos mais mecanismos para alcançar o melhor resultado possível e dele não se utilizou. O dever de eficiência cria uma presunção diante do resultado negativo. A presunção de que se o resultado foi negativo e o agente foi ineficiente, isto é, deixou de utilizar recursos que lhe estavam à disposição, este resultado negativo seria decorrente da ineficiência. Vamos imaginar que no exemplo que estamos trabalhando, passados alguns meses, o controle externo detecta que esta contratação, muito embora tenha sido realizada com a instrução de acordo com o normativo interno, das propostas recebidas e aproveitadas, contratou a de menor preço, mas o preço acabou sendo verificado que foi praticado com sobrepreço. O preço foi superfaturado. Comprou o equipamento muito mais caro do que ele poderia ser oferecido. Diante deste resultado negativo, não tendo sido eficiente o agente, a responsabilidade recai sobre os ombros do agente. Portanto, é dever do agente, desde a emenda constitucional 19, usar todos os recursos disponíveis para o alcance dos resultados pretendidos. O que significa dizer, já nos antecipando em lição que virá mais adiante, que é dever do agente que realiza a atividade de investigação de mercado para planejamento das contratações, captar o maior número possível de dados, coletar o maior número possível de dados, a fim de que ele atenda a este dever de eficiência. Usando os recursos, a probabilidade de que os resultados positivos venham a se consolidar é muito maior do que deixando os recursos disponíveis de lado. O dever de eficiência traz a reboque um outro importantíssimo princípio que não está na Constituição, mas faz parte dos princípios que interferem no campo do direito administrativo, que é o dever de razoabilidade. O dever de razoabilidade não deve ser entendido tão somente como se fora o dever de o agente agir com bom senso, mesmo porque, no campo prático, conceito de bom senso já seria impossível ser precisamente definido. Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra Curso de Direito Administrativo Brasileiro, nos traz uma conceituação do dever de razoabilidade que é concisa e precisa, como um bom conceito técnico deve ser. O dever de razoabilidade é o dever do agente adotar a solução ótima para a administração. O dever de razoabilidade surge, portanto, diante de um ato discricionário, pois se ele tem alternativas e essas alternativas serão fruto de uma escolha tomada com base em um juízo pessoal de conveniência e oportunidade, não mais agora o agente tem a ampla liberdade de adotar a solução que bem entender. Ele deve adotar a solução ótima. Portanto, o exercício de razoabilidade é o exercício por meio do qual o agente, avaliando as alternativas disponíveis, opta por aquela que apresenta o melhor resultado para a administração. Tanto quanto ao dever de eficiência, quanto ao dever de razoabilidade, é fundamental que o agente, no desenvolver, no desenrolar das suas atribuições diárias, materializem este exercício nos autos do processo, tanto a eficiência quanto a razoabilidade. Às vezes, o agente responsável por determinado atividade ou atribuição executa uma série de estudos, de análises, faz uma série de pesquisas, mas não materializa isso no processo.
se não materializa no processo, brocardo jurídico processual bastante conhecido, que não está nos autos, não está no mundo. Portanto, deve o agente não só ser eficiente, mas mostrar no processo que foi eficiente. Os resultados das pesquisas, ainda que negativos, nós vamos falar sobre isso ao longo do nosso curso. Eu fiz uma pesquisa e não encontrei nenhum dado para ser coletado, ou encontrei dados que não puderam ser aproveitados, porque superfaturados ou inexequíveis. Ainda assim, eles devem constar do processo em homenagem ao dever de eficiência, a fim de que seja demonstrado que o agente usou os recursos que tinha à sua disposição. E o dever de razoabilidade envolve, diante de um ato discricionário, a avaliação e a justificativa no processo da comparação entre as alternativas disponíveis e as razões pelas quais aquela alternativa adotada pelo agente lhe pareceu, naquele momento, naquele caso concreto, a mais adequada. Finalmente, o dever de economicidade. Este parece nos falar com muito mais aproximação, uma vez que o nosso curso se trata de análise de mercado. É importante nós determinarmos que o dever de economicidade não pode ser entendido como um sinônimo de dever de economia. O dever de economicidade não é a prática de um agente público na administração de recursos financeiros gastar o mínimo possível. O dever de economicidade envolve gastar de forma inteligente os recursos disponíveis. De nada adianta gastar pouco, mas comprar um produto ruim que não serve à finalidade a que se destina. Nisso, não se atendeu ao dever de economicidade. Estes são os principais princípios que interferem diretamente na nossa atividade de análise de mercado, e ao longo das nossas aulas nós vamos trazê-los novamente à tona para relembrá-los e sempre destacar um momento a partir do qual eles vão se materializar. Bem, uma vez entendida os princípios atinentes à administração pública, notadamente no que se refere aos atos de realização de despesa, com a contratação de coisas, obras, serviços, é importante nós termos uma visão sistêmica do processo de contratação. Segundo a Instrução Normativa 05 de 2017 do Ministério, à época, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o processo de contratação ele é subdividido em 3 grandes etapas. A fase de planejamento da contratação, a fase de seleção do fornecedor e a fase de gestão do contrato. Na fase de planejamento, nós vamos identificar a demanda, individualizar o objeto. Na fase de seleção do fornecedor, nós vamos escolher aquele que deverá executar e atender a demanda que a administração prescinde, e na fase de gestão de contratos, vamos acompanhar a execução de modo que os objetivos pretendidos sejam adequadamente realizados. No quadro sinótico que nós temos aqui, nós podemos ter uma visão macro do ciclo completo do processo licitatório. Aqui nós vamos enxergar o processo em que a administração, por regra, realiza procedimento licitatório para atendimento à demanda surgida. Então, nós vamos ter, ainda de acordo com a Instrução Normativa 05 de 2017, no primeiro passo, chamado os procedimentos iniciais da contratação. Os procedimentos iniciais da contratação, na verdade, significa o surgimento da demanda de interesse da administração que deve ser atendida pela contratação. Faço um parênteses muito importante, muito embora eu esteja tratando do ciclo da contratação com base na norma federal, na Instrução Normativa Federal,
Sabemos bem que muitos órgãos não estão submetidos a esta norma, órgãos estaduais, órgãos municipais, entidades do Sistema S. Todavia, cumpre destacar que esta norma constitui um excelente documento normativo que deve ser aproveitado pelos demais órgãos para que criem as suas normas internas de modo a orientar os setores administrativos na melhor condução e na melhor instrução do contrato. Por isso eu tomo como referência esta norma da Instrução Normativa 05 de 2017, que veio atualizar, modernizar e, portanto, substituir a antiga Instrução Normativa 02 de 2008. Muito bem, retomando, nós vamos ter procedimentos iniciais da contratação. O nome em cada órgão pode variar, mas basicamente é o surgimento da demanda de interesse público. É no passo 1, em que o setor que prescinde daquele determinado objeto, ele vai fazer o pedido da contratação. Em seguida, dentro ainda da fase de planejamento da contratação, o segundo passo é a realização dos chamados estudos preliminares da contratação. Como podemos ver, o item 2 ele se subdivide no item 2.1 e no item 2.2. Segundo a Instrução Normativa 05 de 2017, compõem os estudos preliminares a individualização do objeto, isto é, a definição do que se pretende contratar, e justamente a pesquisa de preços. É nesse momento em que eu defino qual é a solução que atende à demanda de interesse público surgida e que nós precificamos este objeto. Realizados os estudos preliminares, a Instrução Normativa 05 de 2017 prevê que, em seguida, se fará o gerenciamento de risco. Aqui fazemos um pequeno apontamento para ajuste, é que nós não devemos imaginar o gerenciamento de risco como um ato posterior à individualização do objeto e à sua precificação. O gerenciamento de risco, em verdade, ele deve iniciar-se concomitantemente aos estudos preliminares, de modo a evitar que haja retrabalho. O gerenciamento de risco é a atividade por meio do qual o setor de planejamento da contratação investiga possíveis ocorrências que venham a prejudicar o alcance dos objetivos pretendidos pelo objeto. Então, nós prevemos situações e criamos soluções para essas situações, são as respostas aos riscos, de modo a evitar que haja um prejuízo ao objeto. Se eu realizo os estudos preliminares e só faço o gerenciamento de risco após os estudos preliminares, é possível que ocorra uma perda de trabalho na medida em que, no gerenciamento de risco, podemos descobrir que a solução alvitrada nos estudos preliminares envolveria riscos inaceitáveis, o que exigiria como solução o abandono daquela alternativa. Por isso, ele deve ser realizado concomitantemente. Vamos estudando as alternativas e já realizando a investigação, a análise de riscos. Em seguida, com os estudos preliminares realizados e o gerenciamento de risco também, o mapa de riscos prontos, podemos agora consolidar o documento de referência. Documento de referência é gênero do qual nós extraímos duas espécies, projeto básico e termo de referência. Projeto básico, de um modo geral, e termo de referência constituem documentos que são absolutamente idênticos, só se alterando mesmo em razão do seu título. Possuem a mesma formação, possuem a mesma estrutura, devem conter os mesmos requisitos. Portanto, não há distinção teleológica entre projeto básico e termo de referência. Se costuma utilizar um e outro em razão da natureza do objeto. Como termo de referência, foi uma expressão surgida no Decreto 3.555 de 2000, que regulamentou a medida provisória 2026 de 2000, que se tornou a Lei do Pregão, em 2002, se convencionou chamar o documento de referência para a contratação de bens e serviços comuns de termo de referência.
Mas essa é uma definição que, por exemplo, em razão do regulamento do Sistema S, não faz qualquer interferência, porque no regulamento do Sistema S, pregão é uma alternativa às modalidades convite e concorrência, portanto não é destinada a um bem de natureza específica. Bem, no ciclo do processo licitatório, nós vamos encontrar, depois da elaboração do documento de referência, uma revisão do mapa de risco. O gerenciamento de risco é um processo permanente, ele acompanha o projeto ao qual os riscos estão sendo investigados e qualificados. Portanto, só vai se encerrar o gerenciamento de risco quando o objeto for integralmente recebido. Daí porque, a todo momento, ele necessita de revisão. A Instrução Normativa 05 de 2017 prevê que, uma vez elaborado o TR, em virtude de eventuais ajustes que possam ter sido realizados, deve ser feita a reavaliação do mapa de risco. Em seguida, com a reavaliação do mapa de risco, agora já temos condições de elaborar a minuta do ato convocatório. Seguindo a elaboração da minuta, a sua aprovação. A aprovação da minuta do ato convocatório. E quanto a esse aspecto, é importante nós destacarmos o seguinte: esse ato de aprovação, que se encontra descrito no bloco número 6, ele é aquele que corresponde ao artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666, cuja redação é a seguinte: as minutas de editais de licitação, bem como a dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Assim, as minutas de editais, antes de serem submetidas à publicação, elas devem passar pelo órgão consultivo jurídico do órgão ou da entidade para que sejam suas respectivas minutas devidamente aprovadas pela assessoria jurídica. Essa norma não existe paralelo no regulamento do Sistema S. Portanto, em razão do regulamento, em princípio, esse bloquinho número 6 ele não existiria. Todavia, sabemos bem que há muitos normativos internos cuja descrição indica a necessária aprovação da minuta do ato convocatório antes dele seguir para a publicação. Aprovada a minuta, seguindo o ciclo do nosso processo, vem a realização da licitação, que culmina a fase de seleção do fornecedor. Uma vez realizada a licitação, a IN 05 de 2017 sugere nova revisão de mapa de risco. E é bem importante essa revisão ao final da fase de seleção do fornecedor. Imaginemos que numa contratação, um hospital público, adquirindo medicamentos para repor estoque em sua farmácia, aponta como um risco desta contratação o atraso na entrega do material, dos medicamentos. Dependendo do resultado da licitação, esse risco pode subir na classificação de probabilidade ou descer. Se o vencedor da licitação for uma empresa já useira e vezeira naquele hospital, com um histórico de fornecimento correto e adequado, a tendência é que o risco seja classificado com um grau de probabilidade mais baixo. Mas se a empresa vencedora for uma empresa desconhecida, cuja sede é localizada muito distante da sede do hospital, pode haver uma reavaliação dos riscos e o risco de probabilidade do atraso na entrega ser classificado com um grau mais elevado. Daí, encerrada a fase de seleção do fornecedor, seria bastante conveniente, importante mesmo, reavaliar os mapas de risco. Atualizado o mapa de risco, segue a formalização do contrato, a execução do seu objeto e, finalmente, o recebimento em definitivo do objeto. Quanto à contratação direta, o ciclo sugerido é fundamentalmente o mesmo, só excetuando a atividade de realização do torneio licitatório. Assim, teríamos também a fase de procedimentos iniciais, que é o surgimento da demanda. Nós teríamos no bloco 2 os estudos preliminares, investigação da solução técnica e da precificação.
Depois, o gerenciamento de risco, elaboração do termo de referência ou projeto básico, conforme o caso, atualização do mapa de risco. Neste caso, o parecer jurídico viria antes de se tornar externa à contratação, ratifica o afastamento do dever geral de licitar, formaliza o contrato, recebe o objeto e exerce o controle e prestação de contas. Fundamentalmente, esses são os passos que, com alguma variação aqui e ali, dependendo da estrutura administrativa do órgão, mas os passos fundamentais sugeridos pela Instrução Normativa 05 de 2017 e que, na verdade, já ocorre em boa maioria, em boa parte dos casos dos órgãos e entidades da administração e do Sistema S. Coloquialmente, a atividade que hoje nós estamos chamando de análise de mercado é chamada, e esse é um histórico antigo, chamada de pesquisa de preço ou cotação de preços. Preferimos a expressão análise de mercado por representar com maior precisão o tipo de atividade que se desenvolve. Não se faz uma simples pesquisa de proponentes, uma simples coleta de propostas. Essa não é a ideia. A ideia é fazer uma análise do mercado a que corresponde o objeto que será submetido à contratação. O resultado dessa análise de mercado, que vai compor, como vamos ver mais adiante, nos módulos mais à frente, investigação, crítica de dados coletados, investigação das fontes, análise de adequabilidade dos preços, ela atende a uma série de funções. Então, nós podemos arrolar, conforme vemos no quadro, as principais funções da atividade de análise de mercado. A primeira delas, a de informar aquele que seria o preço justo. O preço justo é o preço adequado, é o preço que é proporcional, remunera adequadamente o proponente e que também atrai para o contratante os benefícios pretendidos com a contratação. Então, ela informa o preço justo de referência que a administração estaria disposta a contratar. Verifica a existência de recursos suficientes para cobrir as despesas decorrentes das contratações públicas. Isto é, ela serve ao preparo da contratação. Como em qualquer atividade, inclusive na nossa vida particular, ao realizar uma despesa, quem vai querer, por exemplo, trocar a mobília da sala, antes vai verificar qual é o custo que isso vai acarretar e se a família tem condições de suportar esse custo. Assim, a função primordial da análise de mercado é verificar se a administração suporta a despesa que estará por vir a ser realizada. Definir a modalidade licitatória, quando se refere às modalidades tradicionais, convite, tomada de preço e concorrência, que são determinadas em função do valor estimado da contratação. Também auxilia a justificativa de preço nas contratações diretas, uma vez que, não raro, como, por exemplo, a hipótese de inexigibilidade em razão de fornecimento exclusivo, tende a verificar se aquele preço da contratação ele é adequado, ele é justo e se ele se justifica em razão dos benefícios que a contratação irá trazer para a administração. Identifica sobrepreços em itens de planilhas de custo. Sobrepreço é a imposição de um custo mais elevado do que aquele custo efetivo do mercado, de modo que a planilha de composição de custos acabe tendo um fôlego ou uma gordura a mais que tanto pode ser utilizada pelo fornecedor, pelo proponente, nas licitações por pregão para esconder falsos descontos, como também para, nos contratos, obter remuneração escondida por meio de custo direto. Assim como identifica sobrepreços, também permite a identificação do jogo de planilhas. Mais à frente nós vamos falar melhor sobre o jogo de planilhas, mas fundamentalmente significa que numa planilha de composição de custos, às vezes o proponente, maliciosamente, perde num custo, num preço, num item que não lhe seja muito útil
e ganha naquilo que lhe parece ser mais adequado. Impede a contratação acima do preço de mercado. Uma pesquisa de mercado, uma análise de mercado adequadamente, corretamente realizada, impede que a administração se sirva de um objeto em preço superior àquele que seria verificado caso a contratação estivesse sendo feita no mercado privado. Garante a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Auxilia o gestor a identificar a necessidade de negociação com fornecedores sobre preços registrados em ata e em virtude de exigência de pesquisa periódica. Ou seja, nas atas de registro de preço, uma vez que o preço encontra-se registrado para perdurar durante determinado período, em geral 12 meses, na medida em que a ata já está em vigor há mais tempo, a pesquisa de mercado periódica permite à administração saber se aquele preço registrado ainda se mantém vantajoso ou se, eventualmente, este preço acabou se tornando ruim para a administração. Serve de parâmetro para eventuais alterações contratuais e subsidia a decisão do pregoeiro ou da comissão de licitação para desclassificar as propostas apresentadas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no ato convocatório.